Fala pessoal, e aí? Vamos para mais um episódio do Mensageiro Podcast. Muito feliz com a repercussão, com os comentários, né, com as pessoas que eu tenho me conectado a partir desse projeto lindo que nasce da minha verdade, das minhas experiências, né, e tava aqui rindo, né, com a produção, com o meu convidado que eu já vou apresentar daqui a pouco. A gente tá falando sobre o desafio de ser espontâneo diante das câmeras, né? É um desafio gigante. Eu sou uma pessoa mega engraçada, divertida, né? Eu tenho muita comicidade. E eu fiquei olhando pros episódios e pensando, nossa, como é que eu trago, né, essa espontaneidade que é aquilo que eu tenho de melhor. Então hoje, né, eu vou buscar ao máximo ser essa pessoa espontânea para que vocês possam, né, para quem já conhece, possa aproveitar, e para quem não conhece, possa conhecer um pouquinho mais dessa faceta do Ícaro. E sabe o que é mais legal? Esse episódio, né, a pessoa que eu convidei hoje, ela tem tudo a ver, né, com isso, porque é uma pessoa mega criativa, inteligente, mega engraçada, porque a gente ri de tudo e tem uma história muito legal, né, de uma grande carreira profissional, e agora tem adentrado no universo espiritual, e a junção disso tem dado resultados muito interessantes. Eu tô tendo a honra de poder ver isso, né, de pertinho. E ele vai falar mais, gente. Vai sair muito assunto interessante daqui. Então, seja muito bem-vindo ao Mensageiro Podcast. Henrique, querido, meu amigo. Que prazer te receber aqui. Ah, prazer total meu. Então quer dizer que tá liberado a quinta série? Tá liberado a quinta série. Hoje nós vamos fazer a quinta série. A gente vai rir de tudo. Não, é mais engraçado porque realmente ele é uma pessoa divertida. Você é um cara que é super espontâneo. Todas as reuniões, papos com você, a gente só sai rindo, falando de coisa séria, mas sai rindo. Tem que sair essa quinta série daí de dentro mesmo. A gente quer ver isso, né, não, gente? Hoje vamos revelar a quinta série. Meu, obrigado pela introdução que você fez de mim. Eu me vejo muito novo ainda, um bebezinho encaminhando ainda, tentando aprender a andar, tentando aprender a comer, dentro da espiritualidade. Sempre tive esse lado de trabalho, esse lado empresarial, palestrante na minha vida. E até é engraçado que se eu paro para ver o que eu falei já na minha vida espiritual, em termos de palestra, cursos, o Henrique de 4 anos atrás, de 2 anos atrás, falava de empresa dentro da espiritualidade. Hoje não, hoje já consigo trazer um outro olhar, fazer as pessoas chorarem, talvez. Não é sobre isso. Eu vi isso ontem. Não é sobre fazer chorar. É muito mais fazer as pessoas se conectarem com a história. O choro foi só uma ferramenta para aprovar que estava tudo dando certo. Acontece, né, amigo? Mas é muito legal e obrigado pelo convite. O que você tem feito é muito legal. As pessoas precisam escutar as coisas que você tem para falar. Acompanhar você no Instagram, acompanhar você nesse mundo virtual é um complemento da nossa jornada de amigos que tá ali no dia a dia, trabalhando com espiritualidade. Muito obrigado, tá? Tô muito feliz, tá? Vai ser incrível, né? A gente poder falar Amém. de liderança, falar de história, Sim. falar dessa sua experiência, de todos os seus aprendizados, né? Que eu sei que você tá num momento aí, né, de muitos tapas na orelha. Nos últimos 50 dias eu fui virado umas 30 vezes, tá tudo ótimo. E eu já tava adiantando pra ele, pessoal, que daqui pra frente é daí pra mais. Henrique, eu gosto sempre de começar, né, apresentando o meu convidado pro público. Tá bom. Então, quem que é o Henrique Bosco? Bom, Henrique Bosco que você conheceu há algum tempo atrás é bem diferente do Henrique Bosco de hoje. Hoje eu sou um cara, eu sou um homem gay, eu falo muito de diversidade, eu falo muito sobre acreditar em você mesmo, eu falo muito sobre tentar acolher esse ser humano que está dentro da gente para poder experimentar o que a gente realmente é. Fui executivo de muito tempo de trabalho, já casei 2 vezes... Tô solteiro. Uhul! Só pra dar um tweet. Biscoito. Não tô no Tinder, mas tô no Instagram. Sou empresário hoje. Eu falo sobre mudança. Eu sou palestrante. Eu trago sempre esse olhar meio que de mudança, sabe? A minha vida inteira eu fui contratado por empresas para fazer grandes mudanças. E eu sempre fiz grandes mudanças em empresas bem estruturais.
E a minha vida, nos últimos 6 anos, ela é o que eu sempre fiz. Eu estou fazendo uma grande mudança na minha vida. Nos últimos 3 anos, principalmente. Seja no meu lado espiritual, seja no meu lado empresarial, seja no meu lado de confiança, de me achar merecedor. Louco, né? Eu já trabalhei em um monte de lugar, as pessoas me contratavam. Às vezes eu ia de uma empresa para outra porque as pessoas me queriam, só que eu não me achava merecedor. E aí eu fui entender aonde eram esses gatilhos e fui atrás. Então o Henrique de hoje é um Henrique bem diferente. Tive uma depressão ano passado. Mesmo com a depressão, eu percebi o quanto que eu tinha que acreditar em mim. E hoje o Henrique está aqui, é um Henrique muito mais feliz, que ainda tem suas dores, mas se reconhece um lugar de segurança. Acho que isso é o principal de tudo que eu tenho para falar. Principal resumo, né? E é muito interessante essa sua fala, né? Dessa disputa, porque a gente tem a oportunidade de estar dando a vida para muitos projetos novos, coisas novas que estão nascendo, algumas já estão acontecendo. E a sua genialidade, né? É um olhar, você traz um tempero diferente, você vai por um caminho que você fala, nossa, eu vou te confessar uma coisa hoje, né? Oba! Anota aí, gente. Eu tinha uma certa resistência com a sua pessoa, porque era um projeto, ia mudar uma marca e tal. E aí o Henrique chegou, o setor era eu que tocava, e do nada já chegou a pessoa com a marca, com a cor, com a identidade. Que raiva! Assim? Como é que esse viado tem coragem de invadir o meu setor dessa forma, né? Só que, claro, né? Teve toda uma apresentação, foi uma decisão da galera de cima, enfim. Mas ali eu juro pra você que ficou. Mas foi um ciúmes, talvez. Talvez. Só que depois disso, né, cara? Adorei a confissão. Estou revelando. Mas foi tão bonito tudo que surgiu a partir, né? E isso justificou o porquê de você estar ali naquele momento. E ali também faltou, talvez da minha parte, uma confiança na espiritualidade, porque ela é muito perfeita. Se apresentou nesse cenário, confia. Porque esse é o caminho. Quando entra a dúvida, o questionamento é o seu pessoal, né? Porque para o criador é tudo muito perfeito. E a partir disso, né? Essa sua energia, essa sua força, capacidade deu vida para tanta coisa, não é? Cara, obrigado por dizer, tá? E eu não quis invadir a área de ninguém, tá? Você invadiu o meu setor. De Deus. O eu setor, né? O setor, né? Foi muito interessante essa mudança de marca, porque para mim também caiu como um paraquedas na minha mão, eu não sabia o que fazer, eu tinha que tomar conta de uma loja e eu não queria utilizar aquela logo. E eu falei assim, gente, para eu desenvolver os produtos, eu preciso de uma nova logo. Ou eu faço agora, posso. E foi. E o mais interessante é que você estava, recém-chegado ali, talvez. Era muito recente. E você estava refazendo toda a estrutura de comunicação nossa. E foi uma audácia minha. Eu acho que eu realmente invadi, não consciente do que eu estava fazendo, porque para mim as fichas só caíram depois. E quando a gente começou a se relacionar mais forte, né? Porque a gente se conheceu, tinha conhecido há muito pouco tempo. Sim, a gente começou a se relacionar mais forte, eu comecei a perceber a potência sua de execução, de criação. Tanto que tudo que nós temos hoje de comunicação, de tudo que a gente faz, cara, foi o seu dedinho que fez. Isso é muito legal. Sim. Na hora que eu olho para os projetos que eu toco, que você tem o seu lado de execução, você e todas as pessoas que trabalham hoje junto com você, as minhas coisas só acontecem porque você teve a capacidade de traduzir, você não, toda a equipe que você lidera, traduzir um desejo. Isso é maravilhoso. E aí a espiritualidade, amém? É essa junção desse borogodó com esse DNA. Mas isso você me trouxe... com esse DNA. Gostei dessa. Você me trouxe algo que eu escutei muito na minha vida, o tempo inteiro, que eu sempre fui meio entrão. Eu trabalhei com mudança a minha vida inteira, os últimos 18 anos. Eu fui gestor desde os meus 22 anos de idade, 400 funcionários. E a minha vida inteira eu sempre fui posto no fogo para falar assim, faz, resolve, muda. Eu olhava para o lado, via onde estava disponibilizado e pá! E aí a minha cabeça ficou muito assim. E hoje, é muito engraçado, no lugar onde a gente tá, a gente tem muita coisa junto, né? Eu tive que reaprender muitas coisas. A minha forma de atuar, hoje tem muito mais o cuidado do que já teve. E eu acho que é isso, inclusive, que eu trouxe muito pra gente conversar aqui.
que é esse aprendizado do Henrique de observar mais o lado para poder ser sem doer tanto. Louco, né? Só ser, né? Só ser. Ser, trazer junto. É muito louco, assim. O Henrique de hoje é muito diferente do Henrique de 2 anos atrás, 3 anos atrás, de 6 meses atrás. E eu espero ser diferente lá na frente. Legal. E, Henrique, você tem uma bagagem muito interessante, né? De liderança, de equipe, de projetos, de muitas coisas. E eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua história, como é que foi essa sua construção, quando você se entendeu como líder, como você olha a liderança hoje, né, com essa nova bagagem, deixando a espiritualidade ocupar mais espaço na sua vida. O líder Henrique Bosco, o líder hoje, ele é bem diferente do líder que ele sempre foi. Hoje eu sou muito mais humanizado, mas eu sou líder desde os meus 8 anos de idade. Eu era... Como é que chama mesmo quando você é na escola? É chefe de turma? Como é que é? É uma coisa assim, né? Chefe de turma. Representante. Representante de turma. Eu era representante de turma quase todos os anos. Eu adorava a liderança, adorava tomar conta. Eu era o capitão do time de vôlei. Eu era sempre a pessoa que puxava o assunto para perto. Eu gostava desse lugar. Com 19 anos de idade, com 20 anos de idade, eu participei de uma turma de intercâmbio que a gente era... nós éramos 400 pessoas, eu fui aprovado, viajei, voltei, eu virei monitor. Esse monitor, eram quase 9 meses de ação, éramos 40 pessoas. E eu era um dos líderes dessas 40 pessoas para treinar pessoas para ir para fora, com 19 anos de idade. E aí depois, com 22 anos de idade, eu assumi 400 funcionários, 47 lojas. Eu era uma criança. E eu fui aprendendo a ser líder. E a minha maior liderança sempre foi na broderagem. Eu sempre fui o cara legal, divertido. Eu sempre fui o cara que chegava fazendo bagunça. No meio das reuniões sérias eu falava merda. Eu sou essa pessoa. Eu sei. O presidente da Vivo, quando eu saí, tem um ano e meio que eu saí. Quando eu saí, eu fui para a sala dele, a gente foi bater papo. Eu e ele conversamos, quase 1 hora de papo. Nós dois nos emocionamos e ele virou para mim e falou assim: Henrique, você trouxe para a Vivo há alguns anos a descontração. A gente era muito sério. Você entrava falando de assunto sério, de orçamento, de meta, de mudança de estrutura, e você vinha sempre com uma palavra engraçada, uma quinta série, trazendo leveza para as reuniões, porque essa é a sua forma, esse é o seu espírito. Só que eu também vou te trazer uma confidência, eu acho que eu nunca falei isso para ninguém, assim, abertamente. Já conversei com algumas pessoas. Eu já tomei como líder, advertências e já tive denúncias no RH sobre lideranças que eu fui duro. E eu tive que baixar as orelhas, escutar aquele feedback, compreender que por mais que os objetivos estavam alinhados com a expectativa da empresa, a maneira como eu estava fazendo era totalmente errada. E hoje eu olho para aquele executivo e falo: te perdoo, menino. E tá tudo bem, porque era o que você tinha ali. E nós estávamos falando agora cedo na antessala aqui da estrutura do podcast e tudo mais, falando de burnout, e eu estava à beira do burnout, tentando sobreviver, e era o que eu tinha para dar. E aí o executivo de hoje, o palestrante de hoje, o empresário de hoje, ele olha para tudo isso e fala: eu só posso ser hoje quem eu sou porque eu aprendi com os meus próprios erros. E talvez chorando no banheiro da empresa, sozinho, sem ninguém nunca ver. Porque ao machucar, eu também me machucava. Porque eu sempre tive esse lado meio sensívelzinho. Eu acho que é isso. Acho que essa transformação principal do meu eu executivo, eu trabalho, da liderança, é isso. Quando eu realmente me vi líder, eu sempre me vi líder, tá? Mas quando eu realmente me vi líder, quando uma multinacional me chamou, no caso foi a Telefônica, a própria Vivo, me encontrou no mercado, a Red Hunter veio, me trouxe e falou: nós temos 4.000 funcionários e a gente precisa mudar o modelo de negócio e a forma de atuação deles. Você tem 1 ano para executar isso. Eram 9 territórios no Brasil todo, eu tinha que viajar todas as semanas, durante 3 dias a semana toda eu estava fora quase. E a galera é muito empoderada, a galera é muito competente, você vai trabalhar com gente muito fora da curva de bom, só que a gente precisa mudar. E todo mundo está na empresa tem mais de 10 anos. Ah, que fácil.
Uma cultura tranquilinha de Vou mudar, voltar né? pra antiga empresa. E ali... Que engraçado. Foi- Mas um desafio desse, te conheceram, é a sua cara. É a minha cara. E ali foi quando eu comecei a observar que a minha escuta era mais importante que a minha fala. Porque eram 9 territórios, dentro desses 9 territórios, ao todo eram 32 ou 35 subterritórios, que tinham pessoas excelentes, capacitadas ao cubo, mas que eu precisava reorganizar. E eu só consegui reorganizar quando eu percebi que o meu impacto maior era no convencimento das pessoas de que eles eram parte da ideia, que eles estavam construindo com a gente a mudança e que nós éramos um coletivo. Foi a primeira vez que eu me senti líder. Eu tinha uns 32 anos de idade. Por aí, eu acho que até menos. Que legal. É. Nossa, esse trabalho deve ter te dado muitos Falta de sono. aprendizados, né? Não, falta de sono. Em relação a isso. Pra ser acima da média, você vai dormir menos, né? Muito aprendizado. Muito Eu aprendizado. imagino, né? Ô Henrique, e trazendo para o que você vive hoje, né? Hoje você já não tá mais nessa pegada, né? Do corporativo, outros caminhos, empresário, né? Tem podcast, faz palestra. Com essa bagagem que você tem, hoje você é coordenador de um trabalho espiritual, né? Que você levaria para esse mercado, sabe? Tá. Para aquele Henrique do corporativo, meta, bora, vamos fazer acontecer. Tem alguma coisa daqui que você fala, nossa, se a gente levasse isso aqui, o impacto que já teve, talvez ele fosse 3 vezes mais, 10 vezes mais. Nossa. Acho que tem muitas coisas, mas eu vou reduzir em uma palavra para depois falar. Autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo. O autoconhecimento me transformou. O autoconhecimento me reclassificou. Eu me coloquei num lugar diferente porque o autoconhecimento me mostrou as minhas sombras e eu não vou perdê-las. Elas vão existir eternamente na minha existência. O problema é que antes elas me incomodavam, elas me faziam sofrer ou elas me faziam ser algo que eu não queria ser. Hoje, conhecendo as minhas falhas, os meus erros, a minha sombra, uma pessoa que tem estupim, que estoura rápido, uma pessoa que é impaciente, tem muita coisa aqui. Ela me ensinou, a autoconhecimento me ensinou a olhar isso e olhar o que eu poderia ser diferente e o que isto poderia ser transformado para tomar atitudes diferentes. Então o autoconhecimento me mostrou muita coisa. E aí o que levar para dentro das empresas? Como o autoconhecimento pode ajudar os executivos a se conhecerem para poder você liderar. Vou citar 2 exemplos. Ontem eu falei de perdão numa palestra, que você estava até presente e me convidou. Muito obrigado. Para mim foi uma das palestras mais importantes que eu falei da minha vida. E falar de perdão é pegar o meu autoconhecimento como executivo e também me perdoar de muita merda que eu fiz. Gente, foi muita merda. Que hoje eu falo assim, caramba, por que você fez isso, Henrique? E aí o perdão foi por perceber que era o que eu tinha para dar naquele momento, porque eu não sabia ser diferente. E aí eu trago aqui, por exemplo, o exemplo dos meus pais, que me tiveram com 20 e poucos anos de idade. Imagina 2 crianças com 20 e poucos anos de idade, num ambiente que não existia a quantidade de informação que existe igual hoje, criarem 3 filhos, um escadinha do outro. Desculpa. Eles nunca tinham ido a um psicólogo, nunca tinham ido... Eu só fui compreender a necessidade de eu perdoar a imperfeição deles e tudo que eles me deram, a generosidade de fazer essa família surgir, acontecer. Eu olho para eles hoje de uma forma muito diferente. E aí eu falo assim, os executivos precisavam se autoconhecer. E um outro exemplo que aconteceu tem 2 semanas, 3 semanas, num show do Coldplay, estava um alto executivo de uma empresa, um CEO de uma multinacional, e lá nos Estados Unidos eles têm aquela mania de colocar a câmera em casalzinho para dar beijinho em shows, em eventos. E eles estavam se abraçando, esse casal, veio essa câmera, mostrou, e eles
Quando eles viram que estava na telão, eles se desafastaram. E depois veio todo o burburinho que eles eram, na verdade, amantes. E a empresa, acho que foi ontem, antes de ontem, mandou um comunicado aberto para a imprensa, falando que esse presidente foi desligado, porque se ele é capaz de trair a própria esposa, que virtudes e morais ele tem para gerir uma empresa onde ele vai ser o líder que vai mostrar para os seus liderados, seja o estagiário, seja os diretores, seja quem for, a diretora, seja quem for, o caminho. E se ele não tem essa responsabilidade com a própria esposa, vai ter com a empresa? Então é um exemplo interessante. E aí essa minha fala é para tentar te trazer agora não só um resumo do autoconhecimento, mas tentar trazer um contexto de que hoje o Henrique aprendeu que o exemplo é muito importante e ele tem que ser executado, só que só quando a gente se conhece, a gente consegue fazer diferente. Então, a minha mãe, se ela tivesse tido o autoconhecimento que ela tem hoje, buscou e tudo mais, se eu tivesse tido meu autoconhecimento em todo o processo dos meus 2 casamentos, já fui casado 2 vezes, de ser executivo, eu teria sido pessoa diferente. Então, hoje eu acho que a gente tem que levar para essas empresas a necessidade das pessoas terem autoconhecimento para melhorar a vida delas. Oferecer isso, né? Mostrar caminhos. E quando você estava falando, me veio um evento que eu participei, né? De vários palestrantes, grandes empresários do Brasil mesmo. E, cara, muitas chaves, estratégias, técnicas, né? Muita coisa legal, mas o foco do evento era dinheiro, 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 meta, dinheiro, 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 milionários e roupas de grife. E legal. Mas o tempo inteiro de 5 ou 6 palestrantes, eu não vi nenhum falar de impacto, eu não vi nenhum falar de recursos humanos, eu não vi nenhum de falar de transformação dos seus colaboradores. É muito bom ganhar dinheiro, é uma delícia. Opa, com certeza. Vamos ganhar dinheiro. Mas pensa você, quanto líder e dono de uma empresa, propor caminhos para que a pessoa transforme a própria vida. Porque o autoconhecimento não tem preço. Você saber quem você é, você se liberar das camadas que te ferem, você poder perdoar, não tem preço. Então pensa um mercado que propõe isso como caminho para sua equipe. Você pode ter certeza que de repente você não paga os melhores salários para esse funcionário. Mas os benefícios que você traz para a vida dele, quando você propõe esse caminho, pode ter certeza que ele vai ser fiel a você, mas assim... Mas muito mais. Muito mais. Muito mais. Eu trabalhei durante muitos anos na Telefônica, e a Telefônica é um grande exemplo meu, porque foi a empresa que eu mais fiquei tempo, eu fiquei quase 12 anos lá dentro. E eu passei por algumas marcas, algumas áreas, mais ou menos há uns 10 anos atrás, o mercado estava falando de diversidade, e eu estava fazendo uma rota de visita a varejo e o nosso COO, que é o atual presidente da empresa, estava nessa rota comigo. Era véspera de Natal, os últimos dias de trabalhos nossos, que a gente ia entrar de recesso. Eu virei para ele e falei nessa rota, no Morumbi Shop, falei assim, Cristian, vamos falar de diversidade? Ele, nossa, menino, eu tô querendo falar disso. Vamos marcar pra gente falar? Vamos. Manda mensagem pra minha secretária. Mandei mensagem pra secretária dele na rota mesmo. Oi, tudo bom? Como é que você tá? Eu era bem amiguinho dela, eu gostava muito dela. E ela falou assim, final de janeiro. Nós estávamos no final de dezembro, era dia 22, uma coisa assim. E aí ela falou assim, então, final de janeiro eu acho que ele consegue. E aí, 5 minutos depois, ela manda mensagem. Então, não sei o que você falou para ele, mas ele quer te ver amanhã 15 minutos. Quando eu cheguei no amanhã 15 minutos, nós ficamos 1h30 conversando. E esse 1h30 conversando foi para falar sobre pessoas. A gente implementou, eu mais algumas 40 pessoas, não era minha área, era totalmente fora da minha área. Implementou a ideia de cultura, de diversidade, que é olhar para as pessoas. Mais uns 2 anos depois, eles começaram a implementar a cultura de, por exemplo, venha de você, que você podia ir vestido como você quisesse. Obviamente, não dava para ir com uma sainha, com um cropped, não era essa a ideia. Mas você podia vir mais solto, para de usar roupa corporativa. 1 ano depois, implementaram salas de meditação. Uau! Em praticamente todos os prédios corporativos. 1 ano depois, começamos a ter salas de amamentação em alguns prédios e nós começamos a perceber que
pelo processo de caminhar pela diversidade, a empresa está começando a olhar pelo processo das pessoas também se olharem. E o que significa isso? Buscar um incentivo, eu vou usar dizer do autoconhecimento, mas nem é sobre isso. Eu acho que eles nem imaginavam que eles atenderiam isso, tá? Mas de você trazer um momento para você dentro da empresa. Eu acho que as Big Techs americanas, Google, Facebook, Meta, LinkedIn, e tem mais um monte de outra, Microsoft também fez isso, mas principalmente essas primeiras, elas trouxeram aquele ambiente, aquela empresa que tinha escorregador, que não sei o quê, que foi um boom, desmistificou porque não era nem isso tudo. Se você pergunta para as pessoas que trabalham nesse lugar se eles frequentam, eles não frequentam, mas é um ambiente que te deixa um pouco mais livre. Eu acho que o que falta agora é dar um passo a mais. Essas empresas, né, elas trouxe o capitalismo em ação ali, né? 1001 vantagens, mas aí falta a coisa do olha pra você, né? Você conhece? Nossa, é isso, olha pra você. Cara, eu acho que o lugar que a gente frequenta, o Cura-te, toda a espiritualidade, me fez perceber esta frasezinha que você falou que é incrível. Olha pra você. Ser coordenador de um trabalho espiritual nas segundas-feiras, o que eu nunca imaginei na minha vida, gente, eu nunca imaginei na minha vida. É verdade. Eu nunca imaginei na minha vida. Até que teve um santo que falou, você tem tudo a ver com isso. Vai, senta lá, Cláudia. Gente, eu, eu, porra louca que eu já fui na minha vida e tudo mais, não. E hoje mudou minha vida. Se perceba, se faça presente. E eu acho que as empresas precisam fazer com que os executivos dela tenham isso, de se perceberem. Executivos, funcionários, todo mundo. Eu falo executivo aqui porque eu acho que eles são a ponta do iceberg, que quando você implementa uma cultura, eles te ajudam a distribuir. Mas quem vai realmente fazer a cultura acontecer é a galera da massa. Mas se o pessoal que está na ponta do iceberg não compreender que a cultura é esta, não vai. Porque aí é o que aconteceu em muitas áreas de empresas grandes que eu já vi, porque eu já palestrei, dei consultoria para elas também, muitas, que 3, 4 áreas lá implementando um processo de cultura de diversidade ou de qualquer outro tema, mais 1 ou 2 líderes ficam fazendo brincadeirinha, trazem a 5ª série, mas de uma forma muito negativa, e aí as pessoas que estão de baixo banalizam aquele movimento e falam, se nem ele tá fazendo, vou eu fazer? Pra quê? Eu acho que é isso. Eu acho que toda cultura ela tem que ter esse enraizamento. Sim. E falta, na minha leitura, eu quis trazer bastante esse tema, porque do nada eu me peguei líder, né, de uma equipe aí de diretas e indiretas, estou falando de 20 pessoas. Fora isso, tem um time de coordenadores e membros no voluntariado, né, a gente falando de 400 pessoas. E eu sou mais fácil, né? Pra falar a verdade, eu sou mais legal. Você é genial, gente. E do nada, né? Eu me percebi, eu falei, gente, mas peraí, eu que sou líder disso aqui, sabe? Eu fui ganhar uma consciência muito depois. E aí, foi um processo muito interessante, porque aí eu fui buscar, né, reflexo, cara, eu preciso me estudar, eu tô sempre me atualizando. E aí eu fui buscar, né, os nomes mais tops desse podcast, e aí eu via um tipo de liderança que eu falava assim, mas eu não... Não é isso. É isso que é ser o top da liderança? Eu não quero ser esse líder. O líder que eu sou, ele é bem mais legal, né? É muito mais legal. É muito mais legal, né? Porque assim, foi muito legal esse movimento, porque também me empoderou, né, de falar, pera, mas eu já sou líder. E exatamente ser esse líder, eu tava buscando ser uma coisa que eu já era, né? E essa forma de liderança e de direcionar ela tá gerando resultados a partir daquilo que eu acredito, né? Pautado numa espiritualidade, no autoconhecimento. Vamos ganhar dinheiro? Vamos, bora. Mas tem um ser humano, né? Uma humanização, uma leveza, uma brincadeira. Sou líder, mas não preciso desse nome, né? É sobre o impacto que o que eu conheço a partir de mim entrega, né? E é muito legal, porque quando você
afina esse lugar, porque tudo isso é reflexo de um grande processo de autoconhecimento. Né? Quando você afina esse lugar, é impressionante o que transborda, o que ganha vida a partir de você. Olha Você que liderança, como é que faz mais sentido, e eu vou né? falar pra vocês uma fofoquinha de nós dois, que aconteceu tem uma semana, mais ou menos. Ele me liga um dia e fala assim, não, me liga não, manda mensagem, preciso falar com você sobre legal. um tema. Sei qual que é o tema. E aí eu falei assim, tá. Era um tema que ainda era meio sensível pra mim, porque eu tinha sido talvez um pouco mais duro com pessoas que são voluntárias, pessoas que estão ali disponibilizando o seu tempo sem ganhar nada para ajudar os outros. Só que eu cobrei um pouco mais do que deveria ser cobrado, assim, acho que eu fui duro demais. E ser humano me liga. Henrique, deixa eu te contar. Eu queria que você tivesse uma reflexão aqui comigo, que você compreendesse um pouco mais quem somos. E ele trouxe uma palavra falando de sermos voluntários, falando de disponibilizarmos o tempo da nossa vida, de que temos pessoas de múltiplas disponibilidades, mas que estão sendo disponíveis. De pessoas de múltiplos conhecimentos e origens e estruturas de vida, que é diferente você estar numa empresa onde normalmente você está ali em uma caixinha de perfis de pessoas que estão trabalhando na mesma consistência de conteúdo, de tema, que tem um conhecimento muito mais próximo e que estudaram para aquilo e que estão ali disponíveis. E aí ele foi trazendo uma fala de uma forma amorosa, delicada, tomando conta do tema porque ele tinha que resolver, que você tinha um objetivo claro, ao mesmo tempo tomando conta de mim, sabendo como seria a minha reação sobre receber um feedback seu. E aí na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, gente, que cara amoroso. Você estava preocupado com tantas arestas, com tantos... E não é dedo, que não era dedo. Você estava com cuidado para que você cumprisse todas as suas obrigações e conseguisse sair daquele papo onde você estivesse confortável com o meu conforto, onde você estivesse confortável com o que tinha acontecido e a forma que a gente ia corrigir o que tinha acontecido, e desligou uma leveza. Posso falar palavrão? Pode. Puta que pariu! Gente, eu quero ser um líder assim! E o mais engraçado é que a gente se encontrou no mesmo dia à noite, né? Foi. E eu olhei pra ele e falei assim, meu, isso é muito bonitinho. Você foi muito didático. Que bonitinho, eu quero aprender com você, me ensina, faz um curso, eu compro. Vou lançar um curso de liderança humanizada. Vamos, gente, vamos comigo, vou publicar aqui um pouquinho. Para de dar ideia, porque eu já tenho bastante coisa pra fazer. Mas você dá conta. E é muito isso, cara, porque você tangibilizou o que eu acredito, que eu descobri recente mesmo. Que legal. De me ver nesse papel e de falar, caramba, tem uma liderança a partir do que eu acredito. Porque fica a dica para todo empresário, dono de empresa, bilionário. O jogo tá mudando. Sabe? Os perfis das pessoas estão mudando. Elas estão buscando propósito, elas estão buscando autoconhecimento, elas estão buscando coisas de verdade, coisas que têm impacto no mundo. Vai ficar cada vez mais difícil contratar pessoas se você não tiver esse olhar. Traga esse olhar para dentro da sua empresa urgentemente, começando por você. Porque eu tenho certeza que depois que você topar essa transformação na sua vida, você vai querer trazer isso para os seus funcionários. Você vai querer valorizar a pessoa que está lá na ponta, abrindo e fechando porta, varrendo o chão que você pisa. Porque não tem como. Por isso que eu falo, legal do servir, Henrique, é isso. Porque ele te acende esse lugar que vai para um lugar que você fala... Hoje, né, o mensageiro, ele nasce nesse lugar de tipo, mais pessoas precisam se transformar. Porque mais é tão pessoas. Legal quando você entra nesse lugar, nesse eixo de saber quem é você. Que, cara, eu sou uma pessoa assim agoniada para que todo mundo experimente. Eu passo a minha vida jogando sementes o tempo inteiro, né? Porque eu sei que o mundo tá indo para esse lugar, né? E tem explicação, vamos chamar de regeneração planetária, de ascensão, né? Mas o convite do mundo pra gente nesse momento olha para você, né? Mais uma vez.
Olha, empresários do Brasil, do mundo, olhem para vocês, que consequentemente você vai olhar pro resto e você vai ter a melhor equipe do mundo dentro da sua empresa, pode ter certeza. E você acaba trazendo essa fidelidade das pessoas, esse compromisso, esse algo a mais. E trabalhar no terceiro setor, igual nós fazemos, né? Nós estamos trabalhando no terceiro setor de uma forma bem estruturada, inclusive. E é muito interessante você perceber o quanto que as pessoas, elas se entregam. Imagina se elas fossem assalariadas também. Seria muito mais. Uau! Seria muito mais. Porque elas estão ali no propósito. E aí, independe do seu mercado, independe do que você trabalha, independe de tudo. Se você tem um propósito, e esse propósito passa pelas pessoas, vocês vão muito mais longe. Vocês vão muito mais longe. Uma vez, uma amiga minha, que é corretora de imóveis, Henrique, me ajuda, porque eu tô querendo mudar de emprego. Eu dou mentorias para executivos para não mudarem de emprego, não é isso, mas mudarem ou criarem uma consciência sobre o caminho que eles estão construindo da jornada da vida deles. Se é mudar de empresa, se é construir uma empresa, se é mudar de área, se é mudar de... seja lá o que for. Eu só ajudo as pessoas a criarem as perguntas corretas, tá bom? E aí essa minha amiga virou para mim e falou assim, Henrique, me ajuda. Eu trabalho com corretagem de imóveis, mas eu, assim, não é legal, não é sexy. E eu não sou feliz. Aí eu, tá bom. Senta aqui, Dani, vamos conversar. Era a Dani, amiga. Você conhece a Dani? A Dani sentou do meu lado, eu comecei a conversar com ela e falei assim, quantas vezes um cliente seu compra um apartamento ou uma casa? Quantas vezes um cliente seu vende a sua casa ou o seu apartamento? 2 vezes na vida? 3 vezes na vida? 4, quando assim é muitas vezes na vida? Você está num dos momentos mais especiais de um ser humano. Você está mostrando para a pessoa aonde ela vai morar, onde vai ser o lugar sagrado dela. E você acha que não é sexy. Meu Deus do céu. Você está num momento incrível. Entender o olhar que ele tem para as coisas. É isso aqui. É isso que a gente estava falando. Eu não sei se é raso. No começo. Eu não sei se é raso. Até tento, mas não consigo. A minha quinta série é profunda. Ai, tô até vermelho. Mas é isso. E aí ela olhou para mim e falou assim, eu nunca tinha pensado por esse lado. E é sobre isso, você olhar para o que você faz e criar propósito. Então, se você é um corretor de seguros, se você é um corretor de imóveis, olhe o impacto que você está fazendo na vida das pessoas. Se você escreve livros, se você... sei lá, o que você faz na sua vida? Olha o que você está fazendo pela outra pessoa e o quanto ela vai ser beneficiada. Isso é gerar impacto. Isso é gerar um compromisso diferente. Então, se você trabalha, se você é dono, empresário, que tem uma gráfica, que tem, sei lá, gente, faz evento, sempre olhe para as pessoas que estão contratando você, qual é o momento da vida dela. E aí você começa a ressignificar aquilo. E aí fica bonito, fica legal. Que legal. Você tocou numa palavra, né, que é propósito. E propósito para mim sempre foi uma grande inquietação, meu amigo. Uma grande inquietação. É uma palavra muito fácil, né? Cara, eu vim de uma criação, nasci, né? Vim de uma criação simples. Ali com 13, 14 anos minha mãe teve uma ascensão. Comecei a ter uma vida mais confortável, né? Mais oportunidades. Tinha acesso fácil a dinheiro, a viagem, né? Depois fui pro mercado digital por dinheiro também, nesse rompimento que eu tive, porque eu sempre trabalhei com ela. Só que eu ganhava aquele dinheiro, então uma quantia legal na conta, mas aquele dinheiro não me preenchia, sabe? Nossa, legal, tava gastando tudo isso. Né? Pra quê? Pra quê? E o que faltava, né? E o mercado digital, por muito tempo, né? Eu parei de acompanhar um pouco, mas por muito tempo ele se baseava em 6 e 7, né? Fazer 6 dígitos em 7 dias. Esse era o maior pitch do mercado digital. Aí você cai nesse mercado, você entra, você fala, vou atrás disso. E eu vivi, né, dentro disso, eu falei, mas e aí, né? E aí eu conhecia pessoas incríveis, com propósitos, mensagens lindas, mas você ia participar do projeto, o olhar dela tava só no dinheiro. Só no dinheiro. E ela não tava preocupada com o impacto. Isso foi, conforme nesse processo de autoconhecimento, isso foi uma coisa que foi me broxando no mercado digital, sabe? Tipo assim, cara, não quero trabalhar. Se você tá me buscando só pra ganhar dinheiro...
eu não quero mais esse tipo de cliente, né? Dali em diante mudou e eu só topava projeto onde a pessoa queria trazer a verdade dela, né? E aí nesse projeto entrou essa grande marca, né? O qual eu sirvo hoje. E aí fez todo sentido porque ali o propósito ele é levado a sério o tempo todo, né? Porque tem o que? Tem propósito. E é uma coisa impressionante, isso é energia. Porque quando você tá no propósito, quando você tá no seu verdadeiro servir, vai chover dinheiro na sua vida. Vai chover oportunidade, vai chover gente certa. Porque você tá encaixado com aquilo que é verdade. E quando você tá na verdade, você tá na abundância. Porque nós somos. É isso. Concordo 100%. Concordo 100%. E você falou uma coisa que é interessante, que é sobre o propósito. Eu acho que o propósito é uma palavra muito fácil, muito banalizada. As pessoas, não, qual é o seu propósito? E as pessoas acham que o propósito delas é fazer. Fazer dinheiro, comprar casa, comprar um carro. Até é parte da consequência do seu propósito fazer isso. A materialização viajar disso, é legal. Né? É uma delícia, ter um carro legal, cara. é legal. Um restaurante legal, adoro. É legal, é maravilhoso. Só que não é sobre isso. Não pode ser sobre isso. E eu acho que nós estamos indo para uma consciência de mundo, que isso cada vez mais vai virar uma consequência do que você está investindo seu tempo. E eu investir seu tempo é essa abundância toda. E isso para mim também é muito novo, tá, amigo? Porque antes eu estava no propósito dos outros e eu tinha essa crença de que toda vez que eu colocava a mão em alguma coisa para alguém, eu deixava a pessoa rica. Rica. E não importa se é propósito bom, não era bom, assim, eu fazia. Normalmente, obviamente, pela minha ética, pela minha moral, pela pessoa que eu sou, eu sempre tive com coisas que valem muito a pena. Mas não era algo que eu falava assim, esse é o meu propósito de existência. Eu acho que eu cheguei no meu propósito de existência nos últimos 2 anos. Acho que é isso, tá? Ou talvez menos. Que é onde eu olho e eu sei para que eu quero abrir minha boca. E a minha existência, ela parte muito desse lado de falar. Esse chakra daqui da garganta que me é muito importante. Sim. Que é falar. Que é levar de alguma forma uma palavra para as pessoas acreditarem nelas. E que legal, né? Tem uma conversa com um cara de uma grande rede de restaurantes. A gente estava conversando. E ele é um pouco parecido com o que você viveu, né? Porque ele ganhou várias unidades em shoppings e tal, mas chegou uma hora que ele falou... E agora? E agora? E foi a hora que ele começou a olhar para a espiritualidade. Porque é isso, vai dar certo, né? Você teve uma carreira brilhante, mas chegou uma hora que acho legal você trazer um pouco disso, que houve uma quebra ali de você falar, mas não é isso. Não é isso. Tá faltando alguma coisa. Você trouxe... Você acabou de me lembrar um fato da minha vida. Vou trazer para a história da Vivo, porque foi os últimos anos que eu trabalhei para os outros. Era mais ou menos há uns 5 anos atrás, talvez 6 anos atrás. Eu estava com o presidente da empresa, o Christian, que eu acabei de comentar. Esse cara circulou muito minha vida. Eu sou apaixonado com ele. Um mega do executivo. E aí ele estava batendo um papo comigo, num almoço que eu convidei ele para almoçar comigo, para falar de carreira. E eu falei para ele, eu tô cansado da área que eu tô. Eu construí ela nos últimos 3 anos, ela não existia. Eu construí ela nos últimos 3 anos, ela tá funcionando super bem. Ano contra ano a gente tá crescendo números colossais, mais de 100% ano contra ano, dobrando números. A equipe é muito boa, mas eu não quero mais. Eu quero ir para outro lugar. E aí ele abriu o leque da empresa e falou assim, você pode ir para cá, para cá, para cá. Eu sempre fui essa pessoa muito plural. E aí ele falou assim, eu tenho esse outro lugar, que era para ir para o Terra. E eles querem mudar o Terra, colocar um pouco mais de consciência na pauta do Terra, do portal e tudo mais. Nossa, tem tudo a ver com o que eu quero agora da minha vida. Era a época da pandemia, metade da pandemia ali, final de 2021, 2020, 2021, uma coisa assim, 2020 para 2021. Eu topo o desafio. E eu fui trabalhar num lugar que começou a falar um pouco mais de coisas com consciência. E eu acho que é isso, está atrelado à minha existência, sabe? Eu queria ir para um caminho mais de tangenciar coisas que fazem sentido na minha vida. E eu acho que só por eu ter passado lá, eu cheguei aonde eu cheguei hoje, porque eu fui ressignificando o que é ter consciência, o que é ter autoconhecimento. O universo não erra uma. Não! Ele veio pelas beiradinhas e vai te levando. Eu tinha acabado de terminar meu segundo casamento. Eu tava no chão, na lama,
Tava péssimo. Thaís, amiga que nós temos em comum. Ela é minha amiga de mais de 18 Beijo, anos. tá? Amo essa mulher. Amo. Ela estendeu a mão e falou assim, vem comigo que eu vou te mostrar um caminho diferente do caminho que você tinha. Ela era baladeira comigo, gente. A gente já fez muita loucura em balada. E ela foi pro caminho da espiritualidade e ela falou assim, vem comigo. E naquela hora eu não sabia pra onde ir. Eu falei assim, eu vou com você. E não sei pra onde eu tô indo, mas eu vou com você. Ela e o marido dela, o Marco. São pessoas incríveis. E eles foram me mostrando esse lado logo antes de eu ter mudado pro Terra, de mostrar pro Henrique Pessoa que ele poderia ter outras oportunidades na vida. E eu fui mostrando para mim mesmo que eu poderia ter outras oportunidades na vida. E eu fui desenvolvendo esse autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu quero? Outro dia nós escutamos num evento que nós estávamos juntos, o Cláudio, um amigo nosso, falou para onde que eu vou, onde que eu tô, para que eu vim para cá, por que eu tô aqui, para onde que eu vou. Aí o meu irmão, que é mineiro, estava no mesmo lugar, ele, oncotô, oncovô, sei lá o quê. Bem mineiro. Oncontô, oncovô, é bem mineiro falar isso. E aí, esse processo de descobrir para onde que eu estava indo, como que eu estava indo, transformou o Henrique Pessoa, ser humano, aquele que caga e mija, aquela pessoa bem brincalhona, bobona, e também aquele executivo que era palestrante, que queria descobrir um outro caminho, que estava cansado de ganhar dinheiro para os outros da forma que ganhava. Não consegui ficar rico ainda, tá, gente? Mas que queria fazer diferente. E eis-me aqui tentando fazer as coisas diferentes. E hoje eu tô muito mais seguro. Muito mais seguro. Louco isso tudo, né? Que legal. E é legal, né? Eu sou extremamente observadora. E para mim é muito nítido, né? Do Henrique que eu conheci lá atrás, total, na construção de uma marca, pro Henrique de agora, assim. Né? E foi muito legal assistindo sua palestra ontem, né? Você começou a falar e você dominou, você amarrou o público em você, assim. Foi muito bonito, né? De uma expertise, de uma sabedoria, assim. Eu falei, uau! Nossa, a receita, a água desse lugar aqui, ela dá muito certo. E é legal, né? Porque aí ressoa. Porque quando eu vejo alguém brotando desse mesmo lugar, que é o que eu acredito que eu tenho como missão, cara, eu celebro. Né? A gente tá aqui hoje, pra mim, é a celebração disso. Porque eu sei do comunicador que você é, do impacto que você tem no mundo. E quando você virou esse chavinho, você tem esse entendimento, eu sei o que vai ser distribuído a partir daqui, entendeu? Então, olha que poderoso, né? Com foco aonde? Mudar o mundo. É muita audácia. Às vezes eu fico pensando, cara, você é muito audacioso. Não. Cara, eu quero mudar o mundo. Gente, eu quero ver esse mundo colorido, alegre, feliz. E se a gente der os nossos passinhos, a gente tá ajudando. Aos montes, o tempo inteiro. E esse é o grande barato do servir, né? Eu gosto dessa liderança, ela é mais dinâmica, porque ela não tem regra, não tem futuro. Ela é o agora. Ela é a presença o tempo inteiro, né? Então, eu tô na presença, o que tem que fazer aqui? É igual agora, né? Eu comecei o podcast e falou, Jesus entra na cena, Criador, tô à disposição, o que é pra fazer? E vai fluindo, né? E às vezes aqui desconecta um ponto do outro, mas é exatamente o ponto que vai chegar pra alguém ali que tá precisando ouvir exatamente essa frase. E talvez não ouça agora, mas ela acessa daqui um ano e vai mudar a vida dela, ela vai acessar alguma coisa em prol do quê? Né? De algo da maior. mesma mensagem, de algo maior. E é muito... Você acabou de falar uma coisa que, Ícaro, pra mim é muito novo. Estar presente. Porque eu sempre fui aquela pessoa que precisei estar presente, mas também precisei sempre estar muitos passos antecipados para poder fazer as coisas acontecerem. Como eu sempre trabalhei com grandes mudanças, eu sempre tive que ter um olhar lá na frente para poder construir a jornada para que essa turma que está vindo comigo vai junto. Porque alguém tem que liderar, alguém tem que mostrar, ó, nós estamos indo para lá, viu, gente? E se está indo para lá, viu, gente, não é trivial. E aí você acaba perdendo um pouco a presença no momento, porque você tem que estar sempre mirando lá na frente, e aí você volta, faz as pessoas andarem no presente, mas eu sempre tive pessoas... E isso foi acho que das minhas grandes vantagens de vida. Eu sempre tive pessoas aliadas aos meus sonhos e elas me ajudavam a executar o presente mais do que eu, e eu conseguia ficar mais olhando na frente. Só que hoje eu tenho projetos e coisas que sou eu keep. Eu tenho que estar lá na frente e o presente. Estar no presente hoje para mim é uma dádiva.
E eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tive uma depressão ano passado. Junto com uma crise de ansiedade. Depressão, muito preso no passado, com ansiedade, muito preso no futuro. Meu Deus! E a sua presença agora? É o caos. Vamos equilibrar atrás presença? Tá resolvido o problema! Boa! Aprendeu! Super. Psicólogas, me contratem. Psicólogos e psicólogas, meu telefone é 11. Mas é isso. E olhar pro presente, amigo. Olhar pro presente e se perceber no presente, para mim é muito novo. E isto está causando em mim impactos absurdamente importantes de reconstrução da minha existência como ser humano. Para onde que eu quero ir, eu ainda continuo olhando para frente, porque eu sou esse planejador, esse sonhador. Mas hoje eu percebo que no eu keep, eu executor e eu planejador, sempre me faltou o presente, porque eu sempre estive amparado na ajuda dos outros. Só que o próximo passo que eu vou dar na minha vida, eu tenho que estar eu presente. Na presença. Isso tá incrível. E isso é o auge da fé, né? É o auge do soltar. É o auge de você abandonar todas as suas... soltar. É o auge de confiar plenamente 100% Vocês vão me dar... no que guia, no algo maior que guia a gente. Né? Eu vou pegar essa gravação, depois fazer cortes e vou gravar o que você tá falando, porque é isso. É o auge do tipo... E é esse exercício, né? Compartilhando até dos meus processos pessoais que é isso. Pera, eu não soltei isso aqui o suficiente. Então eu não tô confiando nessa força maior ainda. E aí o meu processo é o tempo inteiro de ficar voltando para esse lugar, de me educar, né? Porque tá nessa presença é o que dá vida a tudo isso. Porque quanta coisa legal, né? A gente não vive junto, que tá nascendo, que a gente tá vendo diante dos nossos olhos o impacto que isso vai ter num... Cara, tipo assim... Tá saindo dessas fala, mãos, uau! num coletivo. Então, olha que delícia. Você fala, não, eu preciso estar mais na presença, porque quando eu tô nela, olha as coisas incríveis que acontecem, né? Mas eu sinto que isso obviamente é no lugar que a gente está hoje, na casa que a gente trabalha junto, mas parte muito dali esse autoconhecimento. Porque é só com isto que eu estou conseguindo observar. Inclusive, as minhas palestras, os meus cursos, e eu estou refazendo todos eles. Empresas que já me contrataram, aguardem mais 2 meses que vai ter material novo. Mas é isso. Porque na hora que você começa a colocar a sua fala, a nossa fala, de uma forma a contextualizar o autoconhecimento, o poder, a potência do presente, de se fazer presente, estar aqui, eis-me aqui, a consequência que isso vai dar para o futuro é gigante. E voltando para a nossa conversa inicial, esse executivo e tudo mais, Ícaro, assim, de coração, eu acho que as empresas precisam mostrar para os executivos dela e para todo o público de trabalho, toda a sua base, que quando você se percebe conhecedor de si próprio e quando você se percebe mais presente, considerando todos os desejos de todo mundo, vamos lá, ansiedade, todo mundo é meio ansioso, né? Dentro da empresa é muito ansioso também, porque todo mundo cobra meta, resultado. Na hora que você traz esse autoconhecimento e a presença para as pessoas, elas vão estar preocupadas na execução daquele dia, do micro. E aí, quando você está preocupado, eu tenho que fazer 1 por dia, no mês eu tenho que fazer 30 vitórias. Se eu faço 1 vitória por dia, é muito menor do que fazer 30 vitórias. E 1 vitória por dia são passinhos pequenininhos que você tem que dar. E aí você estar presente, sem ansiedade, se preocupar com 30, se preocupando, mas não se preocupar realmente. É isso. E eu acho que o que eu acho que é o novo momento da nossa vida corporativa é a gente precisa levar isso para as empresas. Elas precisam escutar isso. Ficarem um pouquinho mais espirituais, né? E eu sempre falo, quando a gente fala espiritualidade, as pessoas já se direcionam para uma ideia de religião. E não tem nada a ver, não separa. Ou religião ou bicho grilo. O bicho grilo, adorei. E não né? Autoconhecimento, né?
humanidade, aproximação. Acho que espiritualidade você pode pensar, né? Cabe todo esse guarda-chuva de palavras dentro dessa palavra, né? Henrique, eu tava lá, né, me preparando para hoje, pensando, meu podcast tá muito quadrado, como é que eu deixo ele mais redondo, né? E aí me veio essa ideia da gente trocar um livro. A partir de agora eu vou trocar livros com os meus convidados, a partir da percepção que eu tenha, né? Eu falo, opa, esse livro aqui provavelmente vai ajudar ele nesse ponto, e isso vale pro meu convidado. Eu adorei essa brincadeira. Eu adorei. E estreando com esse amigo querido, eu quero dar de presente. Esse livro é extremamente conhecido. Já li uma vez. Essa mulher é sensacional, né? Que é a Brené Brown. Eu tô repassando pro Henrique aqui a coragem de ser imperfeito. E veio por conta da palestra, de falas, né? Que ele trouxe do desafio de ser vulnerável, né? De se mostrar. E aqui vai ter algumas receitinhas para que você consiga acessar esse lugar dentro de você e ser cada vez mais imperfeito. Muito obrigado. Recebo com muito amor. Receba. Não, eu nunca li esse livro, mas essa mulher, ela foi uma das primeiras, acho que pessoas que eu assisti um TED. E o TED que eu vi dela, quando eu vi pela primeira vez, eu acho que eu vi sequencialmente mais 10. Porque eu precisava escutar o que ela tinha para falar, que ela estava falando sobre a vulnerabilidade, o ser imperfeito, mas o foco era muito a vulnerabilidade. E para você ser vulnerável, você tem que estar acreditando que a imperfeição é válida. E ontem eu falei sobre o perdão, né? E o perdão, acho que a principal ponta do perdão para mim, e no meu caso foi, que não existe uma receitinha de bolo, mas no meu caso foi, é de eu parar de pensar que eu podia fazer diferente. Que a pessoa que fez aquela merda que hoje eu julgo, ela era diferente da pessoa que é hoje. E eu acho que essa mulher fala muito bem disso. Eu tô amando receber esse livro, de coração. Eu acho ela foda. Falo muito dela nas minhas palestras, falo muito dela nos meus podcasts, nos textos e tudo mais. Acho que você acertou mais do que acertado. E hoje, nesse capítulo, é aniversário dele, tá, gente? Verdade. Esse leonino maravilhoso, já dei parabéns novamente. E tá esse presentão lindo aqui pra você. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Recebo com muito amor. Agora eu também vou te dar um livro. Na hora que você me falou isso hoje de manhã cedo, gente, que livro que eu vou dar para esse rapaz? Tem tanta coisa aqui disponível. E eu tinha um monte de livros ali, que são aqueles livros que você lê e fala assim, será que esse conteúdo, ele tem aproximação? Ou aquele outro conteúdo? Ou eu vou para um livro mais de história? Ou para um livro mais de contexto? E eu trouxe um livro que fala de um algo que a gente está vivendo muito junto, que é um livro de Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Então esse aqui é o livro. Primeiro, esse autor é um autor que já escreve coisas muito legais. Ele já escreveu O Poder do Agora, que é um livro que eu acho que eu li umas 2 vezes. É um mega do best-seller. Talvez eu li, acho que eu li 2 vezes, mas eu li muitos resumos dele. Principalmente para poder fazer cursos e tudo mais, eu lia muitos resumos dele. E O Poder do Agora nada mais é do que a gente estava falando agora da presença. Não existe coincidências. Nenhuma. Ele não fala que ele não erra uma, filho. Ele não erra muito maravilhoso universo, isso, né? Não erra. E esse livro fala de algo que, acima de tudo, para mim também foi um grande aprendizado, tá? Eu sou um leonino, de 23 de julho, muito vaidoso. Eu sempre tive muitos privilégios na minha vida. Eu sempre tive tudo na minha mão, assim, e isso me traz vaidade, acesso a portas muito relevantes e que te acaba trazendo até uma futilidade se você não tem uma espiritualidade, uma consciência de quem é você. E eu fui essa pessoa, tá? Eu fui playboyzinho. Eu olho para trás e eu me perdoei muito disso. E esse livro fala muito sobre o ego. E ele fala sobre o ego contextualizado dentro de um formato muito bacana, que é a desconstrução dele pelo caos, pela dicotomia entre o destruir e o equilibrar, o trazer ali um momento de
de quebrar tudo, de você jogar no chão, de você ter que não saber nem o caminho para onde você vai, e depois o momento de calmaria, onde você está juntando ali, colando ali todas as pecinhas para um novo eu. E o mundo, acho que ele só vai acontecer se realmente nós soubermos criar esse novo eu com um ego diferente, que seja de muito bom uso. Muito obrigado, meu amigo. Vou ler com toda a certeza. É um tema, né? Um novo mundo. Eu acredito muito na ideia de um novo modelo humano que nasce, né, de tudo isso que a gente conversou hoje, né? É uma construção. Na verdade, é uma grande desconstrução para emergir o que sempre existiu. Que é esse ser humano vivo, espiritual, né? Aceso, sabe? Com propósito, humanizado. Esse é o... Eu acho que tem muito a ver tudo que nós estamos conversando desse novo mundo, porque você falou, talvez há 10, 15 minutos atrás, desse desejo seu de mudar o mundo. E eu te vejo nesse lugar tão fortemente, cara, porque você é educado, você é elegante na sua fala, você é leve. E esse novo mundo, com certeza absoluta, terão mais pessoas assim iguais a você. Então, que você consiga ter mais aprendizados, mais complemento a tudo que você já é, para você realmente ajudar o mundo a acender várias luzinhas. E é um arco-íris aqui. É um mundo bem viado. Total, por favor. Cheio de purpureira. Não, gente, olha que engraçado, cheio de purpureira, eu acho muito legal. Às vezes lá na casa que a gente trabalha e tudo mais, se falar dessa experiência homossexual, seja lésbica, seja gay, seja trans, blá. Essas experiências que todos nós passaremos por isso. E aí teve uma vez que estava tendo uma palestra sobre isso e a pessoa falou e falou da gente, né? Assim, não nominado a gente, falando que todo mundo vai ter essa experiência LGBT+, na vida. E aí eu tava todo mundo calado escutando. Devia ser umas 100 pessoas e eu falei alto pra todo mundo escutar. Eu sou essa pessoa meio babaca, idiota. A vida que vem eu quero vir de novo! Como dizia o Paulo Gustavo, né? Vamos ser viado pra sempre. Menor condição de deixar de ser viado. Menor condição, por favor, gente. Me respeita. Criador, manda de novo, que a gente tá gostando. E sabe o que é o mais legal disso tudo? É poder se ver livre para poder brincar e poder se ver livre para poder iluminar as outras pessoas, iluminar o caminho das pessoas. E o caminho delas iluminado também nos ilumina, porque nos retroalimenta e faz vontade de ser mais ainda o que a gente está se propondo a ser. Porque, quer queira ou não, a gente ainda coloca muita cara a tapa, né? Nem todo mundo tá preparado para as conversas. E tá tudo bem, porque eu vim para ter a conversa. Bora fazer. Bora fazer acontecer. Gente, me deixa. Me erra. Amigo, eu amei. A gente tá acabando? Tá, amigo. Não, gente, produção, pelo amor de Deus, me dá mais umas 20 minutos para um tema. Tá no finalzinho. Como o pessoal pode ver aí, essa junção da nossa mente, né? Várias pautas, vários assuntos, navegando, conectando, trazendo sentido. Essa grande bagunça, né? Como diz um grande dirigente nosso, né? O Cláudio Ávila. Navegar nesse ciclo caótico, né? Entre ordem e caos. Hoje foi o caos, a gente estava imerso ao caos, né? Quinta série. Gente, ele não iniciou o programa falando que queria trazer mais leveza, mas quinta série instalada. Total. Alguém coloca quinta série plaquinha aqui, por favor, pro próximo, produção. Vou criar um quadro. Quinta série. Acho que tem um quadro interessante, né? Momento quinta série. Eu acho. Tá anotado. Parabéns, tá? Obrigado. E, gente, vou confessar, é muito legal trazer convidados que a gente conhece, né? Porque o final é sempre muitos elogios, né? Eu tô adorando. Pessoas tão incríveis, né? Me olhando. E é tão legal, eu tava esses tempos, dia do amigo, eu pensando, né? As pessoas falam que a gente é a média, né? Das 5 pessoas à nossa volta. Eu falo, gente, se eu sou a média dessas pessoas, nossa, mas tu tá enjoado demais, né? Tá muito enjoado. É muito legal. Então, obrigado por ter topado, né? Obrigado por se mostrar aí.
E vamos junto, Henrique. Muitas Eu sei que a confidências gente foram vai fazer muita coisa junto ainda. Eu também acho. Muitas confidências foram feitas hoje, hein? Revelei. A minha birra inicial hoje. A gente tá até com medo de ir embora. A gente é best agora, amigo. A gente é best. Ícaro, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo projeto. Eu tenho adorado tudo que eu já tenho visto, mas eu acho que você é um cara muito fora da curva. Eu te admiro muito, sou fanzoca mesmo, porque você, tudo que eu falei, tá, gente? Tô repetindo aqui e presta atenção. Você é um cara muito, muito leve. Seja essa pessoa. Traga essa descontração pra fora. As pessoas querem ver isso seu. Eu quero ver isso seu, que eu também sou uma audiência. Eu quero ver isso seu. Porque você é esse ser divertido. E eu acho que é aí que tá o seu maior pulo do gato. Parabéns pelo projeto, parabéns pela produção, pra galera que te ajuda a produzir. Tá muito lindo. O pessoal da Grito 33 aqui é fantástico. Meu produtor maravilhoso, Ed, meu amigão. Eu vim fazer uma visita técnica e... e ganhei um podcast. Foi tipo isso. Literalmente, é essa a história, gente. Deus sabe o que faz. Um dia eu conto mais. Então, meu irmão. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto aí. Tamo junto. Pessoal, continua acompanhando, comenta, né? Manda mensagenzinha, que eu adoro saber o que vocês estão pensando. E tá sendo muito legal poder dar vida para essas narrativas, né? Para essas pessoas incríveis que eu tenho à minha volta e que eu faço questão de fazer com que vocês conheçam, né? Porque toda a minha transformação parte da junção, né, de várias pessoas, de vários processos e momentos que eu vivo, né, com as pessoas que eu tenho trago, com o Henrique querido que chegou na minha vida. E nada é por acaso, né? A espiritualidade, ela é muito fantástica. Tudo que tá à sua volta tá nesse lugar de te propor a transformação. Tá diante dos seus olhos o aprendizado que você precisa ter para mudar, né? O que te incomoda aí dentro de você. Esse é o Mensageiro Podcast. Obrigado, gente. Valeu.